Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Defesa, da Cultura, da Educação, Presidente da Assembleia da República, deputado, entre tantas outras vidas de uma vida há muito dedicada à política e ao Partido Socialista. Augusto Santos Silva, bem-vindo a este Direto ao Assunto sexta-feira. Obrigado pela sua disponibilidade. A coincidir com o dia limite para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano. Ora, depois de uma intensa discussão e negociação em torno da descida do IRC, o PSD fez há pouco saber que, caso a descida de um ponto percentual seja chumbada em sede de especialidade, a AD vai submeter a votação uma proposta de descida de 2 pontos, que era de resto a proposta inicial do Governo. Antecipa que a discussão na especialidade possa abrir caminho a uma ruptura que ponha em causa o compromisso do PS de viabilizar o orçamento na votação final global, ou é para si um cenário que não se coloca? Muito obrigado pelo convite. Eu não sei responder em termos factuais, sei responder em termos normativos. Espero que esse cenário não se coloque. Uma das condições para a abstenção do PS e assim a viabilização do Orçamento de Estado tinha sido uma mudança na posição do Governo relativamente ao ritmo da redução do IRC. E espero que essa condição não seja posta agora em causa durante a discussão da especialidade. E, portanto, espera que o Partido Socialista se abstenha quando este artigo da redução de 1% seja apresentado? Espero que, se a lógica da viabilização do Orçamento de Estado é através de um entendimento do Governo de que não quer nenhuma aliança com o Chega para este efeito e conta com a abstenção do PS, que do lado do PS a disposição para a abstenção se mantenha e do lado do Governo a disposição para não fazer frentes de votação na especialidade com o Chega também se mantenha. Portanto, eu diria que é um compromisso de parte a parte. O facto do PS ainda não ter anunciado o sentido de voto deste artigo, em concreto a descida de 1 ponto percentual, não faz adivinhar que eventualmente o PS se prepare para chumbar? Isso não lhe sei responder, embora seja membro com muita honra do Partido Socialista e da sua Comissão Política Nacional, não tenho hoje funções na direção executiva do partido e, portanto, não sei responder. Augusto Santos Silva, esta semana ficou também marcada pelo caso que envolve o INEM, as dificuldades de resposta que alegadamente estiveram na origem da morte de perto de uma dezena de pessoas. Ainda hoje é a notícia da abertura de mais um inquérito. A Ministra da Saúde tem sido especialmente visada. À luz do que se sabe, faz sentido pôr em causa já a manutenção de Ana Paula Martins à frente do Ministério? Eu sigo como princípio pessoal de coerência defender quando estou na oposição o mesmo que defendo quando o meu partido está no governo. E do mesmo modo que, enquanto estive no governo, defendi que os problemas não se resolviam apenas ou sobretudo com a demissão de ministros, também devo dizer que não coloco a demissão da Ministra da Saúde como o alfa e ômega da solução para o INEM. Reconheço que ela tem responsabilidades políticas pessoais, porque ela não é responsável pela situação de crise que o INEM tem vivido já há alguns anos, mas é responsável por ter acrescentado a essa situação de crise uma instabilidade na direção. Já na vigência deste governo vamos no terceiro presidente do INEM, e uma absoluta incompetência pela qual é politicamente responsável em matéria de gestão das consequências da greve. Designadamente, é um absurdo não terem sido sequer equacionados os serviços mínimos ou terem sido equacionados de uma forma que não permitiu que fossem cumpridos. Dito isto, eu aí devo dizer que tenho pessoalmente uma posição bastante mais próxima daquela que é habitualmente o PCP exprimir, e que já exprimiu desta vez. Mais importante do que as pessoas são as políticas, e não creio que manter o ciclo de instabilidade contínua no Ministério da Saúde resolva os problemas que a saúde tem. E, por exemplo, se, como se tem dito, cair a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que aparentemente era quem tinha esta tutela, pelo menos até estes incidentes, porque ela agora passou para o Ministério, para a própria Ministra da Saúde, acha que isso resolve a questão da responsabilização política?
Não, porque a questão da responsabilização política faz-se a um nível mais alto. O problema que se sente, que se vive no INEM, com as reivindicações dos técnicos de emergência médica, o problema que se vive hoje com a greve que tem fechado muitas escolas, em particular de assistentes operacionais nas escolas portuguesas, a insatisfação dos bombeiros salvadores, o facto de haver sindicatos das polícias e da GNR que continuam a ameaçar com contestação. Mesmo depois de o Governo ter andado a distribuir partes do excedente orçamental por diferentes grupos, na ilusão de que, sossegando esses grupos, conseguia ter condições excelentes para uma eleição que queria antecipar, está na raiz de muitos destes problemas, porque como ainda hoje nós podemos ouvir de assistentes operacionais, se os professores conseguiram, porque é que nós não conseguimos? Há uma legítima expectativa por parte de diferentes carreiras da administração pública. Sim, e sobretudo há um tratamento da função pública como se fosse uma manta de retalhos. E isso só tem duas consequências, a meu ver, ambas muito negativas. A primeira consequência é que faz aumentar a despesa permanente do Estado, sem, aliás, contrapartidas do ponto de vista da melhoria da eficiência do Estado. E nós temos um orçamento para 2025 que pronuncia um caminho muito perigoso no que diz respeito à sustentabilidade da despesa pública em Portugal. Como todos os economistas distanciados e as instituições mais independentes, como por exemplo o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal, não têm cessado de alertar. E a segunda consequência é que o Dr. Luís Montenegro pensou que ia roubar votos ao PS porque ia dar umas benesses, entre aspas, aos professores que são tidos, e aliás bem, como um grupo profissional que vota maciçamente no Partido Socialista. E o que está a acontecer é que ele está a semear fogos, porque como acode com a água, não com uma linha de coerência, não com um critério que as pessoas percebam, mas sim para tentar apagar fogos mais vistosos, por cada fogo que apaga, há mais 2 ou 3 que começam a capitar. Uhum. E no que diz respeito ao Instituto de Emergência Médica, eu não quero reduzir as questões todas a esta, porque há problemas de funcionamento do Instituto muito sérios. Um deles, aliás, de que ninguém tem falado e que é um problema seríssimo, é a quantidade enorme de falsas chamadas que são feitas ao INEM. Mas também há esta questão de gestão de expectativas por parte de grupos profissionais, que a linha política muito fragmentária, muito de reação que este governo tem feito em matéria de carreiras e remunerações da administração pública agrava. E, portanto, como vê, Mas, ó, Soutor, também é verdade que estas contestações já vinham de trás, dos tempos em que o Partido Socialista estava também no governo, ou seja... Vou dizer o contrário. Não, a minha questão é a seguinte, é sustentável, o Estado consegue sustentar-se com a falta de recursos com que, não só financeiros, mas também no INEM é um caso muito claro, que há falta de recursos humanos no INEM para fazer face às emergências. Quer dizer, o Estado está com falta de recursos. É sustentável que esta situação continue por muito mais tempo sem que se entremos aqui em rupturas várias, quer na educação, quer na saúde, quer noutros serviços públicos? Eu faço uma distinção. O caso do INEM, como disse há pouco, é um caso particular porque o INEM sofreu nos últimos anos uma sangria muito considerável da parte dos seus técnicos e tem hoje uma dotação de recursos humanos efetiva muito inferior à dotação que devia ter de acordo com a sua lei orgânica. Agora, no caso geral da administração pública, devo dizer que não me parece que nós tenhamos funcionários públicos a menos. Eles cresceram muito nos últimos anos, estarão hoje na ordem dos 750 mil e também não me parece que o Estado, que a administração pública esteja carente
de recursos financeiros para além dos recursos humanos. Ela estará carente de recursos humanos aqui e ali, não contesto, o INEM é um caso evidente, estará carente de recursos financeiros acolá, também não contesto, o que se passa hoje com a Fundação de Ciência e Tecnologia mostra, mas está também carente de melhorias da sua rentabilidade, de combate aos níveis de absentismo que manifesta e de renovação e de incentivo aos novos quadros, designadamente aos técnicos superiores e às carreiras gerais. E, portanto, um governo que tenha medo de enfrentar estas questões e que prefira ir tratando dos grupos que lhe parece mais vocais nas reivindicações ou mais estratégicos do ponto de vista eleitoral, é um governo que, na minha opinião, pode ter vantagem aqui e ali, como este governo teve no princípio, mas rapidamente perde essa vantagem porque a sua coerência estratégica é muito fraca, na minha opinião. Só estou a dar a minha opinião. Para além deste caso do INEM, as águas na última semana foram também agitadas pelo artigo de opinião assinado por António Costa a pretexto da posição assumida por Ricardo Leão em relação aos despejos de inquilinos de casas municipais que tenham cometido crimes. Um artigo em defesa da honra do PS. Era necessário aquele artigo? São justas as críticas feitas pelo antigo secretário-geral socialista? Sim, era necessário e este debate interno ao PS e que se faz na praça pública é um debate que, na minha opinião, é bastante saudável. Aliás, gostaria também de saudar o artigo do Ricardo Leão, o Presidente da Câmara de Loures, na última quinta-feira, creio eu, ou quarta-feira, no Público, com os esclarecimentos que dá e também com o sublinhado que faz, que é: nós temos também que olhar para os bairros sociais do ponto de vista da segurança de quem lá vive. Aliás, noto como uma nota curiosa o seguinte: como é sabido, a bancada do Chega na Assembleia Municipal de Loures apresentou uma recomendação que, erradamente, na minha opinião, associava a presença das famílias na habitação social camarária com eventuais crimes cometidos por algum membro dessas famílias. O PS e o PSD votaram a favor dessa recomendação. No PS, isso desencadeou uma discussão interna e na praça pública muito acesa e muito clara. No PSD, nada. E, portanto, eu devo dizer que prefiro que estas questões sejam debatidas, porque isso é que é próprio dos partidos democráticos. Mas não sentiu que, sendo António Costa o antigo secretário-geral do Partido Socialista e tendo o atual secretário-geral já manifestado antes desse artigo aquilo que era o seu sentimento em relação às coisas, àquilo que tinha acontecido ou que o Presidente da Câmara de Loures votou, que isto, como aliás alguns membros do Partido Socialista disseram, é uma deslealdade do ex-secretário de Estado com o atual secretário-geral do Partido Socialista? Não, porque eu acho que o debate democrático em partidos políticos democráticos, plurais, não pode ser considerado nunca como uma deslealdade. E a tradição do PS é justamente debates vivos, debates abertos, debates públicos entre nós, e temos-nos dado muito bem com isso. Não me esqueço dos tempos em que Mário Soares contestava decisões do PS, por exemplo, o apoio à... E António Guterres reuniram no sótão. As discussões vivas que houve entre António Guterres e Jorge Sampaio, antes entre Jaime Gama e Vítor Constâncio, depois entre José Sócrates e Manuel Alegre. Portanto, aliás, a nossa unidade tem-se enriquecido com a vivacidade dos debates que temos quando entendemos que devemos tê-los. Ora, a ideia muito infeliz, para dizer o menos, de que um regulamento municipal podia substituir-se à lei e decretar sanções acessórias a crimes cometidos, sanções que nenhum tribunal havia decidido, essa ideia evidentemente que merece uma chamada de atenção pública
porque o PS não partilha, não perfilha esses, entre aspas, princípios. Deixe-me abordar outro tema que o tem perseguido com alguma insistência ao longo dos últimos meses. A possibilidade de vir a ser candidato nas eleições presidenciais continua a fazer parte das suas reflexões mais íntimas? Em primeiro lugar, não tenho assim reflexões tão íntimas quanto isso. Em segundo lugar, não tenho nada a acrescentar ao meu ponto. O meu ponto é as eleições presidenciais de 2026 serão muito importantes. É ainda mais importante, do meu ponto de vista, que a área política em que eu me reconheço não cometa de novo o erro de ir dividida e com candidaturas fracas e, portanto, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que a área política democrática em que eu me reconheço tenha uma só candidatura, uma candidatura forte, apoiada pelo Partido Socialista, às próximas eleições. E algum dos nomes que está por aí a correr lhe dá confiança de ser uma candidatura forte? Sim, mas nós neste momento temos que pensar o que é que queremos da próxima Presidente ou do próximo Presidente da República. Teremos todo o ano 2025 para pensar maduramente os melhores nomes, quer para o exercício do cargo, quer para a candidatura que precede o exercício do cargo. Mas nós não íamos falar sobre o Moçambique. E agora? Já aqui dissemos, precisamente na apresentação desta entrevista, que o senhor foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta semana há registro de mortes durante as manifestações em Moçambique, de contestação ao resultado das eleições de outubro. Maria João Avilés criticava há uns dias aqui no Observador o que define como o espécie-silêncio do governo português em relação ao que está a passar em Moçambique. Devia o Executivo português ser mais interventivo? Justifica-se o que aparenta ser a prudência com que Portugal tem acompanhado a situação política e social em Moçambique? A minha resposta à sua segunda pergunta é sim. Mais uma vez, eu não tenho um critério quando estou no governo e outro quando estou na oposição e, portanto, creio que por todas as razões Portugal deve ter uma atitude muito prudente e ser muito cauteloso na relação com Moçambique. Por todas as razões, que tem a ver, em primeiro lugar, porque nós somos a antiga potência colonizadora, portanto, se há país que tem que mostrar respeito escrupuloso pela soberania de Moçambique e pelas suas questões internas, é Portugal, porque temos muitos interesses em Moçambique, quer de pessoas, quer de investimentos, porque temos uma relação bilateral excelente com Moçambique, seja com as autoridades, seja a relação povo a povo, porque fazemos parte da mesma comunidade, etc, etc, etc. Dito isto, prudência não quer dizer desinteresse, não quer dizer indiferença. E, portanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República fez o que devia quando exprimiu a sua preocupação com o que estava passando em Moçambique. O Governo teve também posições no mesmo sentido. Não tenho nenhuma objeção a fazer. Aliás, creio que este é um daqueles casos em que se justifica que o Governo e o Presidente tenham uma posição mais recuada e mais cautelosa e que, ao nível do Parlamento, as posições possam ser um pouco mais explícitas. Agora, onde é que está a nossa preocupação? A preocupação está em dois pontos. O primeiro ponto é manifesto que o contrato social sobre que se baseou até agora Moçambique independente e a relação com as autoridades, que é, ao fim e ao cabo, ainda muito devedor do papel da Frelimo como movimento de libertação, esse contrato social tem que ser reformulado, porque já diz muito pouco ou nada às novas gerações, que muitas delas já nasceram depois do fim da Guerra Civil em Moçambique, quanto mais antes, não é? E depois também porque a crise que se vive hoje em Moçambique, com a contestação dos resultados eleitorais e as próprias dúvidas que os observadores internacionais independentes colocam a esses resultados eleitorais, são de molde que seja
evidente a preocupação de todos e que seja muito importante ajudar os moçambicanos a encontrarem uma solução pacífica para a crise que hoje estão a viver. Só muito rapidamente, o nosso tempo também está a chegar ao fim. Queria lhe perguntar, agora que já não é Ministro dos Negócios Estrangeiros e está a ver numa outra circunstância o que se está a passar, se teme um retrocesso em Moçambique e o regresso até de divisões que possam resultar num conflito mais aceso em Moçambique. Não estou a querer falar de guerra, mas, enfim, algo que possa levar a esse caminho. Eu tenho confiança em que, de uma parte e de outra, há força suficiente das pessoas mais moderadas e que percebem que uma confrontação não é a solução e que a solução está em restabelecer o diálogo nacional e formas de compromisso. Tenho, portanto, confiança em que a força dessas pessoas, quer do lado das autoridades, quer do lado dos agora contestatários, acaba por prevalecer, porque a situação de Moçambique é frágil. Moçambique tem a norte sido vítima de um avanço do terrorismo muito dramático. É, mesmo do ponto de vista, digamos, das suas infraestruturas, uma nação que ainda está em construção e, portanto, com toda a franqueza, o que eu creio que é necessário e é possível em Moçambique é, em primeiro lugar, que o Conselho Constitucional seja prudente na decisão que ainda não tomou sobre a validação dos resultados eleitorais, que se possa constituir uma mesa de diálogo nacional entre os interesses, que todos eles são legítimos e todos eles fazem Moçambique. Fica claro. Dr. Augusto Santos Silva, muito obrigado pela sua disponibilidade e por esta entrevista ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. Voltaremos a falar depois das reflexões que não são íntimas em torno da possibilidade de vir ou não a ser candidato a presidencial. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.